de igreja. A ação do Espírito Santo na vida do cristão, e particularmente no texto que foi lido aqui pelo nosso amado irmão presbítero Olímpio, pensamos diferente, ou podemos até pensar diferente, mas o amor de Cristo nos une. O texto que foi lido aborda e vai abordar o intrincado problema do relacionamento entre irmãos na fé que pensam de forma diferente quanto a alguns assuntos que vão orbitar a vida da igreja. Na verdade, estavam orbitando a vida da igreja. E o apóstolo Paulo vai classificar esses dois grupos, essas duas classes de crentes, como cristãos fracos e cristãos fortes. Os fortes e os fracos na fé. Ambos eram crentes em Cristo. Ambos tinham a salvação no Senhor Jesus. No entanto, mesmo pertencendo à mesma família da fé, mesmo que participassem da mesma comunidade, não estavam de acordo acerca de alguns pontos da vida cristã, como comida, bebida, dias sagrados. E assim, firmados no texto, nós gostaríamos de trazer à luz alguns pontos importantes, oriundos da própria explanação do apóstolo Paulo. O primeiro ponto é que no quesito liberdade cristã, devemos discernir entre os assuntos que são morais, imorais e amorais. Vou repetir. No quesito liberdade cristã, devemos discernir assuntos que são morais, imorais e amorais. Existem assuntos e atitudes que, na verdade, são errados, são imorais, essencialmente. E não vai importar o tempo, não vai importar o contexto, essas coisas devem ser de fato repudiadas e tratadas como imorais por todos aqueles que são filhos de Deus. Um exemplo clássico: a embriaguez deve ser combatida, deve ser vencida, deve ser dominada, deve ser lançada fora. Entretanto, existem práticas que são morais e que são virtuosas, que devem ser praticadas também por todos os crentes, independente do contexto e época. Um exemplo: o amor fraternal. Não existe lugar, nem época, nem contexto para que ele seja exercido. Mas quer saber de uma coisa? Difícil mesmo é tratar daquelas coisas que no seu bojo são amorais. Aquilo que é neutro, e mesmo sendo neutro, pode se transformar num cavalo de batalha, quando há falta de entendimento, quando há falta de amor, e pode até se tornar inconveniente. Uma coisa que é neutra, que não tem tanto sentido, pode se transformar numa coisa inconveniente, numa coisa escandalosa, dependendo da situação. Um exemplo comum é o citado aqui na prática de comer carne e beber vinho, nos versículos 15 e 21 do texto lido, que estava provocando escândalo nos chamados crentes fracos. Os crentes fortes, de posse da sua liberdade cristã, comiam e bebiam sem drama algum de consciência. No entanto, os crentes fracos, que não apenas se abstinham dessas práticas, consideravam as mesmas, ou as tais práticas, horríveis, e ficavam escandalizadas quando outros crentes praticavam, quando outros crentes o faziam. O comentarista bíblico Charles Erdman vai dizer o seguinte sobre o assunto: essas chamadas questões de consciência surgem entre os crentes que se fazem fonte de sérias dificuldades. Os crentes que se caracterizam por acentuado zelo e escrúpulo são suscetíveis de condenar a outros como inconsistentes, enquanto aqueles que não sentem iguais escrúpulos quanto às coisas que estão sendo tentadas, são tentados a desprezar aos demais como fanáticos, estreitos de pensamento ou intolerantes. Na verdade, o amor fraternal deve regulamentar a nossa liberdade pessoal,
a ponto de nos abstermos de direitos que são até legítimos, para não sermos causa de tropeço entre aqueles a quem o próprio apóstolo Paulo chama de fracos na fé. Segundo lugar, a igreja não é lugar para disputa de ideias acerca de assuntos considerados periféricos, secundários, mas a igreja deve ser o campo fértil para o exercício do amor fraternal. Vou repetir: igreja não é lugar para disputa de ideias acerca de assuntos secundários e periféricos, mas deve ser o campo fértil para o exercício do amor fraternal. Os crentes em Roma, na igreja de Roma, estavam transformando coisas secundárias, como alimentos, na essência do cristianismo. E nessa comunidade, os crentes fracos julgavam os crentes fortes como mundanos, e os crentes fortes desprezavam os crentes fracos, taxando eles de imaturos. Crentes fortes recebiam a alcunha de serem mundanos, pervertidos, e os crentes fracos de serem bebês que nunca cresciam, de serem imaturos. E na verdade, quer saber de uma coisa? Ambos os grupos pecavam. Qual era o pecado dos crentes fracos? Zelo sem entendimento. Zelo sem entendimento, que vai levar ao julgamento. Zelo sem entendimento, igual a julgamento, e é o que eles faziam, julgavam os outros. Por outro lado, o pecado dos crentes fortes era o entendimento, sim, no entanto, desprovido do amor. Entendimento, no entanto, desprovido do amor cristão, que vai gerar o desprezo por aqueles que não compreendem e não têm a maturidade que ele já alcançou. Então ambos os grupos incorriam em sério erro, transformando a comunidade da fé num ringue de luta, num palco de guerra, numa arena de combate. Ora, se a igreja é corpo de Cristo, ela só poderá se sagrar vitoriosa se toda ela respeitar as diferenças, respeitar os modos de pensar, de agir e caminhar juntas no amor fraternal. Amados, a igreja só é vitoriosa se nós entendermos que somos corpo. Só seremos vitoriosos se caminharmos juntos. Sim, no amor de Jesus, vencermos as nossas debilidades e dificuldades e caminharmos. Sabemos que não é fácil, mas este é o desafio apresentado pelo próprio Senhor da igreja. John Stott, sobre esse mesmo assunto, no comentário da Epístola aos Romanos, vai dizer o seguinte: hoje em dia, carecemos da mesma necessidade de discernimento. Não raro, as igrejas passam mais tempo discutindo sobre coisas periféricas e secundárias, como usos e costumes, do que debatendo de fato a essência do Evangelho. Terceiro e último lugar, para a alegria da igreja. Na igreja, um mesmo assunto pode ser tratado com tolerância compassiva ou com intolerância inegociável. Já que eu repeti os outros dois pontos, vou repetir isso também. Na igreja, o mesmo assunto pode ser tratado com tolerância compassiva ou com intolerância inegociável. E aí nós gostaríamos de sair um pouquinho da Epístola aos Romanos e tomar outros dois exemplos. Você pode anotar aí e conferir em casa. Não vai haver prejuízo da matéria. Anota os endereços aí e você vai conferir no seu estudo em casa. Quero tomar aqui duas comunidades que receberam atenção pastoral do apóstolo Paulo, a saber, a igreja da Galácia, ou seja, os crentes de Gálatas, e a igreja de Colossos, ou seja, a epístola de Paulo aos Colossenses. Na carta aos Gálatas estava em jogo, sim, estava em jogo a essência do Evangelho, pois existiam alguns mestres que estavam adentrando a vida da igreja, judaizantes, que estavam agregando observâncias de dias especiais,
de outros ritos no pacote da salvação, ok? Você pode receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas tem de caminhar segundo a lei de Moisés. E isto não é secundário, isto não é periférico, mas esse tipo de ensinamento importava, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 4, versículo 9, a um retrocesso aos rudimentos fracos e pobres. E Paulo nessa epístola vai condenar de forma inegociável esse tipo de pensamento, como se a cruz de Cristo, como se a salvação necessitasse de muletas. A salvação é por graça e pela fé no Senhor Jesus. Na carta aos Colossenses, que era o outro exemplo que nós gostaríamos de pensar, trazer a lume nesta manhã, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, existia um outro problema, de gente que estava procurando guardar determinados ritos ascéticos de separação, porque estavam sendo orientados por mestres docéticos e gnósticos. Esses mestres defendiam que a carne e toda a criação era má, e que para se salvar deveria suprir de conhecimentos místicos, conhecimentos esotéricos, e que a verdadeira vitória e salvação estaria no se desprender da matéria e alçar o eterno. Então era uma negação da matéria e uma supervalorização da alma e do espírito, a tal ponto de dizer, e esses mestres gnósticos defendiam, que sendo a matéria má, Jesus Cristo jamais teria se encarnado, porque o Senhor não se vestiria, não assumiria algo que seria ruim, pervertido, mal. E eles diziam e defendiam que o Senhor Jesus veio numa aparência de carne, numa aparência de corpo. E o apóstolo Paulo e também o apóstolo João, e mais à frente, Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, vão combater de frente, de forma inegociável, esta heresia. O Senhor se encarnou sim, o Senhor assumiu a nossa forma sim, sem a qual nós não poderíamos ter conhecido a salvação. Os gnósticos, como já dizemos, defendiam a observância de ritos de purificação, ascetismo e certas dietas para ajudarem nesse falso processo de salvação. E Paulo vai rechaçar com veemência essas distorções da verdade. Vejam, amados irmãos, esses sim são assuntos dos quais merecem tremenda atenção, que vão abalar sim a essência do Evangelho. E, portanto, têm de ser tratados com intolerância inegociável. O que já não é o caso da Epístola aos Romanos, nesse quesito, nesse assunto, porque Paulo vai lidar com a comunidade e vai lidar com aqueles dois grupos com amor, com zelo, com tolerância amorosa, porque a questão não envolvia a essência do Evangelho. Houve sim repreensão, mas de forma branda e amorosa, instando os dois grupos a agirem com amor e respeito mútuos. É bom lembrar também que esse mesmo espírito de tolerância amorosa pode ser visto também na em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco o herege sou eu, aqui em pleno culto matutino, né? Em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isto no primeiro grande concílio da igreja, que se deu em Jerusalém. O primeiro conclave da igreja concedeu aos cristãos judeus a liberdade de continuar com as suas práticas cultuais e cerimoniais e recomendou aos cristãos gentios que em determinadas circunstâncias se abstivessem de práticas que pudessem ofender a consciência de seus irmãos, os cristãos judeus. Atos 15, versículos 19 e 20. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Não vamos impor essas realidades a eles, até porque não importa o ser circunciso ou incircunciso, mas o que importa é ter nascido de novo.
Esta é a questão. Mas vamos escrever que se abstendo das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E aí existe a explicação logo no versículo seguinte: porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Esses novos gentios, esses gentios que haviam experimentado a conversão em Cristo Jesus, estavam inseridos nesse contexto. E tinham irmãos judeus que também haviam se convertido, mas que ainda frequentavam a sinagoga, ainda iam ao templo. É bom lembrar também, lembro daquele texto, que o apóstolo Pedro e João vão subir ao templo para orar e se depara com aquele coxo que era colocado à porta do templo. Então a igreja ainda não havia se separado irreversivelmente daquela realidade. E já que é assim, não constranja o seu irmão em Cristo judeu, que se converteu, mas que ainda está muito ligado a determinadas práticas e ritos. Olha, nessas cidades, nesses lugares, onde tem as sinagogas, onde existem esses locais de reflexão da palavra, não façam isso na frente dos irmãos judeus, não os escandalizem. A gente sabe que a carne sacrificada não tem poder algum, porque tudo vem de Deus. Nós sabemos disso. Os ídolos em si nada são, com exceção das relações ilícitas, relações sexuais ilícitas. Isso aí é inegociável. Mas os outros dois quesitos, por amor ao seu irmão judeu, cristão, não faça, não provoque. E pior que tem gente que às vezes gosta, não faz, nem porque acha que deve fazer, mas encontra o irmão fraco na fé e faz só para espezinhar. Aí acho que é um duplo pecado. Acho que é mais perverso ainda. Então, só para relembrar, eu sou chato assim mesmo. Em primeiro lugar, no quesito liberdade cristã, devemos discernir assuntos que são morais, imorais e amorais. Em segundo lugar, a igreja não é lugar para disputa de ideias acerca de assuntos que são secundários, banais, periféricos, mas sim é o campo fértil para o exercício do amor fraternal. Em terceiro e último lugar, na igreja, o mesmo assunto pode ser tratado com tolerância compassiva, assim como Paulo tratou os crentes em Roma, mas também pode existir algum assunto no qual nós não poderemos negociar. Que o Senhor nos ajude a discernir, para que nem sejamos frouxos em relação a determinados assuntos, mas nem também que nós não imponhamos uma carga tão pesada que nem mesmo nós conseguimos empurrar com o dedo mindinho, mas que nós apresentamos aos irmãos da comunidade da fé. Que o Senhor nos ajude, que roguemos a Deus para que Ele nos ilumine, para que no primordial o amor fraternal possa ser exercido por cada um de nós, em nome de Jesus, para a saúde da igreja e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.